Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Support Solution Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá, estamos iniciando mais uma vez o nosso programa semanal Momento Espírita na TV Universitária, Canal 7. Este programa é produzido pela US Intermunicipal de Tupã. Hoje vamos apresentar uma matéria dando continuidade à entrevista que Orson Peter Carrara fez com Ricardo Orestes Forni, que é de Tupã, sobre o assunto Desafios Familiares. Esta matéria foi gravada no Centro Espírita Nosso Lar, na cidade de Matão. E esse responderemos, citado na sua resposta, como é que é? É arrependimento, é aflição, é lágrima, é nova reencarnação? Como é que se dá essa resposta ao fracasso, entre aspas, na condução de um filho? Ao retornar ao plano espiritual, nós vamos ter a oportunidade, queiramos ou não, de fazermos uma análise de tudo aquilo que fizemos na existência que deixamos, auxiliados pela espiritualidade amiga. E aí nós iremos identificar ponto a ponto de onde nós tropeçamos, daquilo que nós deixamos de fazer e poderíamos ter feito, daquilo que não deveríamos ter feito e fizemos. E Chico dava um exemplo muito nítido disso, quando ele comentava, que a maioria dos espíritos desencarnados, que haviam sido espíritas aqui na Terra, na última existência, se arrependiam das oportunidades perdidas. Então esses pais, ao retornar ao plano espiritual, ele vai ver ali, olha, tal espírito que foram visitá-lo em seu lar, que foram recebidos em seu lar, não encontraram em você os exemplos necessários para conduzi-los ao bem. E isto aí rouba a paz de consciência. No plano espiritual, se arrependerão e suplicarão da misericórdia divina novas oportunidades para corrigirem aquilo que fizeram de errado. E nesse contexto todo, Orestes, considerando esses desafios, como fica a prática do Evangelho no lar? A prática do Evangelho no lar é o chamado de Jesus para dentro da nossa casa. Ele se iniciou exatamente na casa de Pedro, às margens do lago de Genezaré, quando Jesus reuniu os seus companheiros e ali ele começou a falar sobre as coisas do reino de Deus. Então, o Evangelho no lar é um momento sublime em que nós nos reunimos em nome do Cristo, convidando a espiritualidade amiga que nos visite naquele momento. E é uma oportunidade, Orson, excelente também para o diálogo entre pais e filhos. Não é só falar sobre espiritismo, não é sobre ler uma página espírita, mas perguntar ao filho como foi o seu dia, qual a dificuldade que ele está tendo naquele momento, quais as lutas que ele está desenvolvendo, aonde ele quer ser auxiliado. A Evangelho no Lar nos proporciona esta oportunidade, porque é uma proposta de integração, de aproximação da família, dos membros que ali estão, quer sejam amigos de existências passadas, quer sejam aqueles que se desentenderam e que retornaram juntos para aprenderem a se respeitar e amar. Nós aprendemos em O Livro dos Espíritos sobre as mudanças que se operam no caráter na época da adolescência. O espírito reencarnado recebe o exemplo dos pais, o carinho dos pais. Quando chega na adolescência, apesar de todos os esforços dos pais, parece que há um desencaminhar. Como é que os filhos vão encarar esse período difícil da adolescência? Quando começa aquela explosão de hormônios, para preparar o organismo feminino para ser mãe,
e o organismo masculino para ser pai, eu tenho a impressão que o adolescente se sente de uma forma como se estivesse se afogando e colocasse a cabeça para fora da água e pudesse respirar profundamente. Então, o período da adolescência, quando ele enfrenta essas mudanças corporais que muitas vezes ele não entende, porque os pais não abordam o assunto com ele, apesar de que as escolas hoje são muito francas nesses aspectos, as aulas revelam à menina o funcionamento do seu corpo, ao menino o funcionamento do seu corpo. A adolescência é um período muito difícil e é exatamente onde mais os pais deverão estar presentes. Se eles semearam na infância, terão uma facilidade maior nessa fase de explosão hormonal, de conquista, de achar que é o máximo, que sabe tudo, que os pais estão superados, que já não sabem mais nada, que podem até ser descartáveis. Se houve uma semeadura boa na infância, esta semente germinará com maior facilidade, permitindo aos pais conduzir e administrar os filhos de uma maneira menos chocante, menos atritosa, vamos dizer assim, menos conflitante, mais amiga, mais amorosa, para que o sucesso se faça. Doutor Orestes, um grande desafio que os pais estão enfrentando atualmente, que lhes causa bastante aflição, é a questão do homossexualismo. As uniões homoafetivas, normalmente manifestando-se desde a adolescência, um tempo isso era um pouco velado, agora está muito declarado, muito aberto, as mudanças sociais trouxeram essa realidade. E muitos pais se afligem com a questão da homossexualidade nos próprios filhos. O que dizer a esses pais? Vejam bem, se eu tenho a consciência plena de que eu estou recebendo um espírito que é filho de Deus, que Deus está pedindo a nós que cuide daquele filho dele, encaminhando-o para um bom caminho, por que ter vergonha de um filho homossexual? Será que Deus tem vergonha dos defeitos que nós temos? Nós temos tantas imperfeições e nem assim Deus desiste de nós. Nem assim Jesus se negou a encarnar no planeta para nos mostrar o caminho da verdade e da vida. Porque o espírito homoafetivo, ou como se dizia antigamente, homossexual, deve representar vergonha para os seus pais? Será que nós fomos vergonha, motivo de vergonha para os nossos pais, com aquilo que nós fizemos de errado? Então, o irmão, o filho de Deus, que está vivendo uma provação na homoafetividade, ele necessita do nosso carinho, do nosso amparo, do nosso lar. Não fechemos a porta a esses filhos, porque nós também temos as nossas imperfeições, nós temos os nossos defeitos que muitas vezes são maiores do que a homoafetividade, porque existem casais homoafetivos que vivem com respeito um pelo outro, que se amam verdadeiramente, que são companheiros por uma vida toda. E existem lares de casais heterossexuais, onde o pai violenta a filha por anos seguidos. Qual é a vantagem de um lar heterossexual quando um pai violenta a filha por anos seguidos, sob o silêncio da mãe assustada, que nada diz? Reparemos no que está acontecendo com o nosso país, sem entrar em conotação política. Mas os citados, os envolvidos, são todos heterossexuais. Heterossexual, homossexual é sinônimo de moralidade? Será que o homoafetivo não pode ser um cidadão construtivo? Não pode ser um cidadão que respeite a sociedade? Não pode ser alguém que vá modificar este mundo para melhor? Não voltemos as costas aos filhos homossexuais. Eles precisam de nós. Que imperfeições carregamos nas almas, que nós não mostramos, mas que a consciência acusa, e nem por isso
Jesus voltou as costas para nós. Nem por isso a espiritualidade amiga e superior deixa de nos socorrer. Quando nós pedimos alguma coisa ao Dr. Bezerra de Menezes, sabe lá o que ele não enxerga em cada um de nós. Sabe lá. Se ele às vezes nem não se assusta com aquilo que ele vê naquele que está pedindo socorro, mas ele auxilia. Porque este é o princípio da fraternidade, da caridade. Este é o sentido do amor que deve imperar no universo. Amor é isso, gente. Se nós voltamos as costas para um filho homoafetivo, se dizemos a este filho, daqui para fora, porque aqui você não vive, você é a causa da minha vergonha, o que poderá dizer Deus? O que poderá dizer Jesus? O que poderão dizer os espíritos superiores de cada um de nós? Do que temos dentro de nós, oculto, que os outros não conseguem ver, mas que a nossa consciência vê e muitas vezes se envergonha de si mesmo. Então eu acho que muito bem. Não há nada de anormal, demais na homoafetividade. É a realidade humana, né, doutor Orestes? É a realidade dos espíritos, né? Mesmo porque, Orson, nós sabemos que o espírito ele precisa vivenciar a experiência do sexo feminino e masculino, porque somente o espírito que vivencia a experiência do sexo feminino consegue incorporar nele as qualidades da mulher. E somente o espírito que vive e vivencia a experiência do sexo masculino consegue incorporar nele as qualidades e as experiências que o sexo masculino proporciona. E como é que nós fazemos a evolução para a perfeição? Adquirindo conhecimentos das duas asas, né? Precisamos vivenciar a experiência no corpo feminino para adquirirmos sensibilidade e as qualidades que a mulher tem, e precisamos estagiar no corpo masculino para adquirirmos as experiências que o reino, que o sexo masculino nos proporciona. Então nós reencarnaremos também em corpo feminino. Pode ter a certeza. Não, mas eu não. Eu sou machão. Você pode ser, meu filho. Mas perante a lei de Deus, você vai vir. Todos vamos inverter um dia. Vamos vivenciar a experiência do sexo feminino. Não tenhamos dúvida disso. Porque somente assim conseguiremos adquirir experiências do sexo feminino. Tudo isso, doutor Orestes, envolvendo aí a autoridade moral, essa questão homoafetiva tão bem explanada, com tanta competência, os desafios da família. No fundo, a palavra respeito, acho que é a melhor palavra para sintetizar tudo isso, não? Mas sim, se Deus dá o livre-arbítrio a cada um de nós, Deus, a autoridade máxima do universo, a autoridade suprema do universo, dá-nos a liberdade. Quem somos nós para chegar e tolher o livre-arbítrio do outro? Isso revela a nossa pequenez, porque quanto mais o espírito se eleva, mais ele respeita o direito do outro fazer o que ele deseja, porque a lei da semeadura e da colheita está vigilante. O dar a cada um segundo as suas obras continua imperando no universo. Acreditemos ou não, queiramos ou não, determinadas leis divinas continuam imperando, para que nós possamos responder por nossas escolhas de posse no livre-arbítrio. Então, por que tolher? Você não vai fazer esta profissão porque eu não quero. Oriente o filho, olha, esta profissão eu enxergo assim, ó. Tem isso de bom, não tem isso de bom. Deixe o filho escolher, porque ele foi um espírito que reencarnou para fazer escolhas, e através das escolhas aprender, e através do aprendizado crescer, e através do crescimento evoluir. É isso que Deus proporciona a cada um de nós quando nós voltamos. Nós temos duas perguntas dos internautas aqui para fazer, mas antes nós temos uma experiência muito comovente vivida aqui em Matão. Marquinhos, eu gostaria que você contasse para nós. O Marquinhos já contou essa história aqui a semana passada, mas merece ser contada novamente, porque muita gente não ouviu. E nada melhor do que o protagonista que viveu a experiência contar para nós
a experiência e talvez até dirigir uma pergunta ao nosso amigo Orestes. Boa noite, tudo bem? Semana passada a gente comentou que a casa recebeu um telefonema de uma mãe de um pai, a Glaucia e o Jonas, que iam fazer o aniversário do primeiro ano do Inácio e gostariam de pedir aos convidados que não levassem presentes. A casa deles era pequena, eles não teriam espaço para guardar todas as coisas que uma criança ganha no aniversário de 1 ano, e solicitaram se os convidados pudessem levar mantimentos, itens de cesta básica. E procuraram a Comunidade Espírita Cabarchuto, já que nós temos aquele projeto família que distribui as cestas. E eu fui com a Leire, né, a gente estava na esperança de que tivesse algum ou outro quilo de feijão. E nós conseguimos, eu acho que numa festa pequena, 550 quilos de comida. Veio muita coisa, a gente foi buscar numa montanha, ela veio até rebaixada. E na primeira parte da sua entrevista, o senhor disse sobre a utilidade do exemplo da família, dos pais para os filhos, né? Exato. E se o senhor pudesse comentar essa experiência, né? A gente está registrando também pela internet, que essas festas solidárias possam ser muito copiadas por todos nós, né? Que a gente não precisa ser rico nem famoso para promover o bem. Isso é espetacular, né? Nós fizemos isto em nossa casa, né, Débora? Quando os nossos filhos iam crescendo, a gente ia recolhendo os brinquedos e, na medida em que eles não usavam mais, porque já havia passado a idade, a gente doava a uma instituição de caridade. Isso daí é começar a construir o exemplo para as crianças, porque isto marca. Dá a impressão que a criança não entendeu. A criança é um espírito milenar. Nós precisamos nos acordar para isto. Ah, que gracinha, ele parece com o pai. Ah, que gracinha, mas é a cara do avô. Mas que belezinha, olha, ele é birrento que nem a avó. Gente, é um espírito milenar. Não é aquela senhora lá fora, por exemplo, com aquela criancinha de colo. Ali está habitando um espírito milenar, que precisa receber a boa semente, através do exemplo, que é a força maior, para que aquele espírito, ao crescer, fecunde dentro dele a semente recebida e passe a dar os frutos que nós todos queremos da sociedade, né? Nós reivindicamos um mundo melhor, uma sociedade melhor, menos crime, mais amor, menos ódio, desde que comece pelo outro e não por nós mesmos. Desde que o outro seja um mundo melhor, desde que o outro ame mais, desde que o outro perdoe mais, desde que o outro renuncie mais, desde que o outro compreenda mais, eu vou ficar guardando. Por isso que o mundo está nessa lentidão para fazer a evolução do planeta para um mundo de regeneração. Aguardamos dos outros sem fazer a nossa parte. Obrigado, Marquinhos. É interessante, o Marquinhos citou aí que está sendo gravado, está sendo transmitido ao vivo e também gravado. E depois do término, nas próximas horas, ou amanhã, no máximo 1 ou 2 dias, esse arquivo gravado estará disponível no canal de YouTube da página do Centro Espírita Nosso Lar. Então, é uma oportunidade de revermos, de divulgarmos esse material que estará disponível para o mundo. Ontem nós tivemos no Clarim a palestra do Condota, o médico psiquiatra, que também já está disponível lá para ser visitada, para ser revista. Doutor Oreste, duas perguntas de internautas que estão conectados conosco. Queremos saudar aos internautas que nos acompanham. Gostaria de saber sobre mães que perdem os bebês ainda na gestação. É um desafio familiar essa realidade, né? Sim. Muitas vezes, o óvulo fecundado, ele não tem as características para realmente desenvolver uma gestação. São os abortos que ocorrem nos primeiros 3 meses da gravidez. É o chamado ovo cego. Ele não tem ali vinculado espírito nenhum, porque já não havia o planejamento daquele ovo ir para frente, gerando uma gestação normal. Outras vezes ocorre um mecanismo de aborto por se tratar de um espírito que, reencarnação anterior, cometeu suicídio, para que ele sinta o quanto é ruim perder a oportunidade que um dia ele aniquilou.
Outras vezes são espíritos que aceitam essa situação para provocar nos pais um despertar de que a vida tem um sentido maior. E outras vezes são espíritos que rejeitam, desistem da reencarnação. Então, não quero mais reencarnar. E aí nós voltamos no princípio do livre-arbítrio, que Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Se ele estiver em processo reencarnatório, mas ele se recusar a completar aquela reencarnação, ele tem esse direito. E nós queremos tirar o direito dos outros, dos filhos dentro do lar, do nosso amigo no trabalho, daquele que nós conhecemos, do vizinho que está ao nosso lado. Nos sentimos com a autoridade moral de contradizer o livre-arbítrio do outro. É isso que se passa. Falando sobre essa questão, amanhã nós perguntaremos ao Dr. Orestes sobre aborto, mas essa pergunta vai ficar para amanhã. Agora, eis aqui um outro desafio muito pertinente, tudo isso que nós estamos falando, Dr. Orestes. Os filhos decidem que religião vão seguir, ou os pais podem ou não podem fazer nada a respeito? Impõem a religião, ou o respeito que os filhos decidam a religião? Eu perguntaria a esses pais que dizem assim, olha, eu vou esperar meu filho crescer, aí ele vai resolver que religião ele vai seguir. Vocês deixariam, para os pais que fazem isso, vocês deixariam o filho escolher se toma a vacina ou não? Vocês deixariam o filho escolher se toma o remédio amargo para curar a doença? Vocês deixariam o filho escolher qual comida quando ele não tem idade para tal escolha? Vocês aceitariam que o filho escolhesse a pior escola para o aprendizado que ele necessita? Não. Então, por que gerar esta ideia que está ocultando o comodismo de não ter que empenhar-se junto à criança para conduzi-la a alguma religião? Está escondendo uma atitude de comodismo. Na minha casa, Orson, nem o meu filho, nem a minha filha são espíritas. Mas quando pequenos, nós tentamos conduzi-los ao centro. E como eles não queriam, o que nós fizemos? Abrimos para que eles frequentassem a religião que eles quisessem. Fomos com eles na religião católica, frequentamos a religião evangélica, porque demos o direito de escolha, mas precisavam ter uma religião, fosse ela qual fosse. Não é? Nós não podemos impor, não, você tem que ser espírita, mas que precisa ter este aprendizado, não é nem religião, é religiosidade. Diferente, é né? Religiosidade, não é nem religião, porque a religião é uma estampa, é uma coisa estática, mas a religiosidade é dinâmica, ela é produtiva, ela é companheira do bem. Então, é preciso nós colocarmos em nossos filhos a religiosidade, através de alguma forma, e dizer, não, eu vou deixar para mais tarde seu filho pode estar nas mãos de um traficante. Isso vai lhe custar muito mais caro do que agora dar a ele uma religião. Amanhã falaremos sobre gravidez, inclusive gravidez precoce, falaremos novamente sobre religião e religiosidade, mundo virtual, limites da educação, entre outras questões. Mas, doutor Orestes, com tantos livros publicados, romances, autoajuda, doutrinários, artigos, editoriais na RI, opinião na RI, né? Qual a experiência mais marcante da sua atividade espírita que o senhor diria para nós hoje? Olha, eu gostaria de citar, não é uma experiência propriamente minha, mas contada pelo Divaldo, que aquilo me sensibilizou profundamente o meu ser. Divaldo tinha um irmão mais velho, já que ele era o caçula, que era delegado de polícia. E um dia Divaldo chegou a esse irmão e perguntou, olha, eu gostaria de saber de você qual foi a ocorrência na sua vida como policial que mais o sensibilizou. E o irmão pensou e disse, olha, Divaldo, o que mais me angustiou, o que mais me chocou, foi um dia em que eu fui fazer uma fiscalização
na zona de Meretrício, que eram locais onde, mais antigamente, as mulheres chamadas hipocritamente de vidas fáceis, porque aquela vida não tinha nada de fácil, se prostituíam para sobreviver. E o irmão do Divaldo foi fazer ali um agenciamento policial e encontrou mulheres com filhos pequeninos que durante o dia elas colocavam na rua para atender a clientela. E à noite, como não tinha jeito de deixar as crianças nas ruas, elas eram obrigadas a levar os filhos para dentro do quarto, onde ela mantinha relacionamento com seus fregueses, entre aspas, para sobreviver. Divaldo ficou tão chocado com isso, que ele pediu para que o irmão o levasse a esse local. E lá chegando, ele propôs a essas nossas irmãs, que viviam desta forma terrível, não é? O que elas gostariam que ele fizesse para ajudá-las. E essas mulheres infelizes pediram a Divaldo que tirasse os filhos dela daquele local, porque elas eram obrigadas a ameaçar as crianças durante a noite, enquanto mantinham relação sexual com os seus fregueses, porque a criança chorava para ver aquela cena dantesca da mãe se engalfinhando com o homem sem compreender porquê. E Divaldo conduziu essas crianças para a mansão do caminho. E uma delas se propôs a ser servidora na mansão do caminho. Então, esta experiência que o Divaldo narra me calou profundamente na alma, né? Nós reclamamos tanto do nosso lar, né? Ah, este pai é tão chato, esta mulher é isto, este marido é aquilo, os meus filhos são desse jeito, me dão dor de cabeça, me tiram o sossego e não me dão a paz. Já imaginaram reencarnar numa situação dessa? Dessas crianças que assistiam à noite, dentro de um quarto, a mãe se prostituindo para sobreviver? Aproveitemos o lar de paz que nós temos. Aproveitemos o local santo onde a providência divina nos colocou para crescermos. Porque se nós desonrarmos o que temos hoje, poderemos ter surpresas desagradáveis no dia de amanhã. Nós trouxemos um dos livros do Dr. Orestes. Ele publicou vários livros. Temos aqui, antes de falar dos livros, 26.794 pessoas alcançadas, 5.500 visualizações, 328 pessoas curtiram. Nós vamos sortear um livro, mas antes eu gostaria de dizer do livro que trouxemos, do Dr. Orestes, As Propostas do Amor. Este livro conta a experiência de um perseguidor espiritual, né, que Sim. ficou contrariado porque o centro estava amparando a sua vítima. Isso. E a partir daí, ele passou a perseguir os médiuns do centro para desestabilizar o grupo mediúnico e a instituição. Como é que surgiu essa história, doutor Orestes? Como eu te expliquei, Orson, eu não busco os assuntos me procuram. Todos esses artigos que estão publicados e que têm meu nome embaixo, eu não sei de quem são. Meus não são, porque eles me chegam formatados. O assunto me chega pronto na cabeça. Eu só tenho o trabalho de ir no computador, passar e enviar para a RI, para a revista eletrônica O Consolador, para o Clarim, para a revista o Jornal Imortal de Cambé. Eu não sei como veio. É uma história linda, comovente, né? As Propostas do Amor. Nós temos aí 10 exemplares, da lavra dos mais de 20 livros dele. Temos só esse título aqui hoje, mas trouxemos esse, para que as pessoas tenham oportunidade de, os que quiserem, já pegaram com autógrafo. Agora, quando abrirem a Revista Internacional do Espiritismo e nas livrarias se depararem com Ricardo Orestes Forni, é esse amigo querido que veio para Matão hoje. É uma alegria recebê-lo aqui. E a nossa entrevista continua amanhã, no nosso lar, às 9 horas. Lá também distribuiremos o jornal. As pessoas que já pegaram o jornal hoje,
ao entrar no nosso lar e receber a oferta do jornal, fala, já peguei ontem, porque assim sobra para os demais que não receberam e que estarão conosco amanhã. Suas palavras finais, doutor Orestes, agradecendo imensamente pela sua presença. Não, quem tem que agradecer muito pela oportunidade de estar presente em Matão, nessa casa espírita, junto a tantos corações amigos, sou eu. Saio daqui endividado, mas feliz. Muito obrigado. Muito obrigado. E nós vamos sortear hoje 2 exemplares do notável livro Boa Nova, número 35. Quem tem o número 35 e o número 98? 35 e 98. Ganhou uma pérola literária. 98 não saiu? 98 não saiu. Não, o seu está sem número. Ah, perfeito. É no cantinho embaixo. É verdade, nem eu tinha visto. 98, está no cantinho. Não saiu? Mais um número então, Marquinhos. 47. 47. Ganhou, Edmilson. Está lá com o Marcos. Agradecemos imensamente a presença de todos. Queremos convidá-los para amanhã cedo continuarmos com essa oportunidade tão valiosa. O nosso pensamento se volta a Deus, a Jesus, ao Mestre de nossas vidas, aos benfeitores espirituais, imensamente agradecidos por esse instante. Que Jesus nos cubra de bênçãos e possamos sair daqui com alegria imensa no coração e muita gratidão. Que assim seja. As pessoas que desejarem receber o Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço, Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática à pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441-1277.
Assista a partir de agora o quadro musical Mundo Maior, uma grande parceria entre o programa Momento Espírita e a TV Mundo Maior de Guarulhos. Eu vim buscar tudo que outrora eu deixei por deixar para trás. Quero recuperar o amor que quiseram me doar. E eu sei não quis aceitar. Preciso resgatar a família que eu deixei de completar. Mas a minha nova oportunidade acabou de chegar. Eu não quero esperar. Não quero perder tempo pra recomeçar. Tenho os erros do passado para me espelhar. Não, eu não quero ter que retornar. Dessa vez eu vim pra zerar. Tenho os erros do passado para me espelhar. Não, eu não quero ter que retornar. Dessa vez eu vim pra Sei que agora tudo é diferente. Todos já estão ausentes. Já viveram, já se foram. Mas a minha nova oportunidade acabou de chegar. Eu não quero esperar. Não quero perder tempo pra recomeçar. Tenho os erros do passado para me espelhar. Não, eu não quero ter que retornar. Dessa vez eu vim pra zerar. Tenho os erros do passado
quando o nosso querido amigo espiritual nos enviou a letra dessa música chamada Recomeçar, através de psicografia, a principal mensagem que ele nos trouxe foi de que sempre é tempo de recomeçar. Não importa se cometemos erros no passado, Deus, na sua imensa misericórdia, sempre nos dá chance de recomeçar. Igual aquela frase em que gosto muito: não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo final. Então essa é a mensagem que a Banda Sol de Outubro deixa para todos vocês. Sempre é tempo de recomeçar. Preciso resgatar a família. Amigo telespectador, na próxima semana daremos continuidade à matéria que foi apresentada hoje. Bem, lembro que este programa vai ao ar pela TV Universitária Canal 7, todas as sextas-feiras, às 15 horas e às 20 horas, e aos sábados, às 0 hora e às 10 horas. Saiba também que os nossos programas podem ser acessados pela internet através do YouTube. Basta você entrar no YouTube e digitar Programa Momento Espírita Tupã e você poderá assistir a todos os programas que já foram ao ar. Bem, chegamos ao final do nosso programa. Agradeço a sua amável atenção e desejo a você um excelente fim de semana com muito amor, muita paz, muita luz em seu lar. Que Deus o abençoe e o proteja, como também a toda a sua família. E receba o meu grande abraço e o meu beijo no seu coração. Até o nosso próximo programa. Ouça pela Rádio Tupã AM 1130 kHz todos os domingos, das 12 às 12 horas e 50 minutos, o programa Momento Espírita, apresentado por uma equipe de colaboradores da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, com mensagens de paz, esperança e amor. Programa Momento Espírita, todos os domingos ao meio-dia, na Rádio Tupã AM. Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática à pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS.
a mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution, 17 anos comemorando com você. Ligue 3441 1277.